Bom, o Delegates ele pode parecer meio complexo de início, mas é só entender como funciona que é bem tranquilo de trabalhar. Tecnicamente falando, é um ponteiro de uma função. Na prática funciona como um bate-bola entre classes. Então você delega uma ou várias regras de chamada de função para outra classe, onde essa classe vai ser responsável por chamar ou não uma função da classe que disparou o evento. Um exemplo bem comum é uma classe central que vai filtrar, interpretar e disparar as entradas do usuário, como cliques, teclado, touch. Eu vou mostrar como seria o funcionamento básico de um handler de input. Então a gente tem aqui dois cubos que quando eu clico ele fica vermelho. Então no código do cubo eu tenho o seguinte: função onBoxClick joga o material dele para vermelho. Essa função não é chamada por aqui, ela é chamada pelo Input Manager. Então o que eu estou fazendo aqui? Logo quando o objeto é criado, eu vou jogar essa função dentro deste onClick. E no input, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando o evento onClick do tipo onClickEvent e passando a assinatura do delegate. Como é que funciona isso? Bom, eu estou declarando uma propriedade do tipo evento com o nome de onClick do tipo onClickEvent. Só que o Unity não sabe que tipo é esse. Então eu tenho que declarar a assinatura dele, que é como se fosse um tipo de variável. No caso aqui eu tenho um evento que se chama onClickEvent com um parâmetro, GameObject, retorna void. Então com isso eu posso receber uma ou mais funções que tenham essa mesma assinatura quantas vezes eu quiser e fazer uso delas. Então eu estou passando aqui o onClick, esta função. Então aqui dentro eu vou ter a função passada do box.cs. E aí o que eu faço com essa informação? Eu estou capturando um clique. Se bateu em algum objeto, o que eu vou fazer? Eu vou executar essa variável, essa propriedade, esse evento, né? E vou passar esse valor, o objeto que foi colidido no raycast. Imagino que até aqui não tenha feito muito sentido ainda, mas eu vou rodar novamente para mostrar alguma coisa aqui que possa começar a fazer sentido. Então eu estou removendo essa condição aqui para vocês verem o que vai acontecer. Eu cliquei no cubo, os dois ficaram vermelhos. Por quê? Bom, eu tenho dois objetos com o mesmo script, colocando o mesmo evento no mesmo input. Então o que significa? Significa que eu acumulei, através dessa atribuição, eu acumulei duas vezes a mesma função. Duas vezes porque eu tenho dois objetos. Então, só para provar, vamos rodar. Dois listeners. Então significa que ele está sendo executado duas vezes, ou seja, de duas fontes. Por isso que os dois ficam vermelhos, porque os dois estão recebendo esse clique. Então o que eu faço com essa condição? Eu verifico se quem está sendo passado através
desse parâmetro é o mesmo que está lendo. Se é o mesmo, é o que foi clicado, portanto, se torna vermelho. A charada aqui é o seguinte: eu posso ter 1000 objetos passando a mesma função e somente em um lugar ele vai me dizer quem é que foi clicado. Então, o delegates é bastante útil quando você consegue centralizar certas funções, como o clique. Antes de passar para frente, eu vou falar um pouco de singleton. Vou dar uma melhorada no código e mostrar como que funciona. A nossa classe Input Manager está na nossa câmera. Vamos tirar ela, deixar mais independente. O singleton garante que a classe vai ser instanciada somente uma vez. Como funciona na prática isso? Eu vou chamar a minha classe sempre dessa forma: inputManager.instance. Isso significa que, por ser uma propriedade estática, eu posso chamar de onde eu quiser no projeto. Não preciso da getComponent e nada disso. E por ser uma propriedade, eu tenho um get. Não vou ter um set, porque o intuito do singleton é justamente não ter nenhum set. Ele só vai ter um get, para garantir sua instância única. Então, toda vez que eu der um inputManager.instance, ele vai puxar, ele vai retornar a variável privada instance, que é do tipo dela mesmo. Então, se ela tiver null, que vai ser sempre a primeira vez que ela vai ser chamada, ela vai criar um novo objeto na hierarquia, já vou passar o nome dela e adicionar o próprio componente e retornar. Então, na prática, vamos ver funcionando. Então, eu vou dar play e nada vai acontecer, porque eu não estou chamando essa instância em nenhum lugar. Se eu não estou chamando, ela não vai ser criada. Ela só é criada quando eu chamo, através do inputManager.instance. Então, vamos voltar lá no box. Vou apagar isso aqui. Comentei para não dar erro. Instance. Play. Está criado meu Input Manager com o script anexado. O projeto continua funcionando do mesmo jeito, com a nossa instância em singleton e a câmera sem nenhum Input Manager. Outro exemplo de delegates que eu posso dar é usar os eventos como um acumulador de funções e tarefas. Como seria isso? Então eu tenho aqui na minha cena 3 cubos, cada um com box dinâmico. E lá dentro vou criar uma variável cor. E aqui eu vou trocar a cor para a cor que está chamando lá no inspector. No meu Input Manager, eu vou ter que criar mais um delegate, mais um evento e uma função que vai chamar esse evento. Então aqui eu criei um evento, um button click, do tipo add combo click, que vai ser um combo de eventos. Aqui eu estou declarando a assinatura do delegate, que retorna void sem nenhum parâmetro. E aqui ele vai executar. Tudo que tiver acumulado aqui, ele executa, independente de onde veio. E vai executar sempre na ordem que foi inserido. Então agora tem que
voltar no box dinâmico e colocar aqui os eventos a serem acumulados. Então aqui eu estou acumulando essa função nesse evento e vamos rodar para ver o que vai acontecer. Vou trocar as cores aqui, vermelho, esse botão aqui, ele não vem ao caso, mas ele tá sendo chamado aqui. Então, ele está chamando as cores de acordo com a cor setada no cubo. Então, o que está acontecendo por trás? O box, cada box, ele acumula a cor. Aqui eu estou passando o nome do próprio objeto para ser mudado pela cor, porque eu não tenho parâmetro lá no input, então eu não tenho como saber qual objeto está chamando. Eu não tenho parâmetro aqui, então por isso que eu uso o find, o próprio name, para ele poder alterar a cor. Claro que no cenário real não seria dessa forma. Vocês têm que ter um cuidado ao implementar delegates, porque na verdade quando você acumula uma função, na verdade o termo não é esse. Você está criando um apontamento deste evento para essa função. Então na verdade você precisa imaginar que há uma seta, um ponteiro apontando daqui para cá. É como se eu chegasse literalmente e ao executar digitasse box dinâmico change color, algo nesse sentido, 3 vezes, porque tem 3 objetos nesse caso. Então, que tipo de erro que pode acontecer? Vou rodar o objeto, o projeto funcionando. Agora eu vou rodar novamente. Dessa vez eu vou apagar um deles. Deu erro. Por quê? A hora que ele foi chamar, o objeto não existia. Então o que você tem que fazer? Exatamente o oposto. Quando o objeto é destruído, você remove o evento. Remove do evento a chamada. É como que se você dissesse: estou saindo fora, me tira da lista. Então, ao rodar novamente, apago, nenhum erro. Tá certo? É isso. Eu vou deixar esse projeto no GitHub, no link. Vocês deem uma olhada. Qualquer dúvida aí, coloca nos comentários.